sabe que a Senhora Coelho é a personagem com mais empregos diferentes. Mas você sabe qual deles é o mais difícil ou perigoso? Ou qual é o mais divertido? Sem dúvidas, o trabalho mais arriscado que ela precisa exercer entre os seus mais de 100 empregos diferentes é o de conseguir resgatar pessoas e animais em perigo. O melhor exemplo disso acontece quando ela tá pilotando o helicóptero, que já é uma profissão muito complicada, e consegue mesmo assim resgatar a mamãe Pig. Ou quando ela tá trabalhando como bibliotecária, mas recebe uma chamada de emergência para resgatar uma tartaruga, que de alguma forma mirabolante conseguiu ficar presa em uma árvore. Realizar esses resgates exige dela uma perícia digna quase de uma super-heroína. E o mais incrível é que ela faz isso no intervalo entre os seus outros 99 trabalhos. E alguns deles são incríveis. A gente já viu que ela tem experiência em resgates. Por isso ela com certeza seria a pessoa indicada para ser a chefe do Corpo de Bombeiros da cidade da Peppa. Lá ela conseguiu juntar uma equipe com várias senhoras da cidade para atender às ocorrências de incêndios. O detalhe é que provavelmente esse era o emprego mais sossegado dela, já que nunca tinha apagado nenhum incêndio, até o dia que os pais resolveram fazer um churrasco. E cá entre nós, não existe nenhum incêndio de verdade, mas com certeza dirigir um caminhão de bombeiros e comandar uma equipe é algo que exige muita habilidade. Por isso ela é a bombeira número 1 do lugar. Now, we just have to wait for a fire. How long do we have to wait? A Senhora Coelho que a gente vê no Corpo de Bombeiros e em todos os empregos dessa lista é diferente da Mamãe Coelho, que é a mãe da Rebecca e do Richard. Na verdade, as duas são irmãs gêmeas, mas a Dona Coelha dos 100 empregos ainda não é casada e não tem filhos, pelo menos até onde a gente sabe. Vários dos empregos da Senhora Coelho envolvem atendimento e venda de produtos, como é o caso quando ela tá no caixa do supermercado. O que é normal se a gente considerar que ela é a única que faz isso na sua cidade, e até mesmo em outras partes do seu próprio país. Mas quando a Peppa e a sua família vão para Paris, quem eles encontram na base da Torre Eiffel? Pois é, a Senhora Coelho. Ela até dá uma disfarçada e diz que se chama Mademoiselle Lapin, que na verdade é o nome Senhora Coelho, só que em francês. Então a gente sabe que no fundo é a mesma pessoa. A questão é, como ela consegue manter empregos em países diferentes? Isso com certeza é um mistério. I didn't know you had a job here, Miss Rabbit. Excusez-moi, I am not this Miss Rabbit. Se você acha que a Senhora Coelho da cidade da Peppa é a mesma que a gente vê na Torre Eiffel em Paris, comenta aqui embaixo o hashtag Coelho. Mas se você acha que não é a mesma, comenta a hashtag Lapin. A gente quer ver a sua opinião. Sinceramente, eu acho que ter a nossa personagem como funcionária deve ser o sonho do dono de qualquer negócio, já que além de muito rápida e eficiente, ela também pode ser considerada uma trabalhadora multitarefa. Isso fica muito claro no episódio em que a família vai até o aquário para tentar achar uma companhia para Goldie, o peixinho dourado dos Pig. Chegando lá, eles são recepcionados e atendidos, é claro, pela Senhora Coelho. E até aí tudo normal. O detalhe é que quando eles estão lá dentro explorando o local, parece que existe uma espécie de peixe-coelho dentro de um dos aquários. Só que um pouco depois a gente pode ver que na verdade se trata de mais de uma das funções da Senhora Coelho: limpar os aquários por dentro. Não existem trabalhos difíceis para essa personagem, mas se ela tá limpando o aquário, quem tá na recepção vendendo ingressos? Que vida difícil, hein, Senhora Coelho? Uma das principais habilidades dela é operar veículos e equipamentos. E é um imã gigante que é utilizado para pegar carros velhos e colocar eles em outros locais. O guindaste magnético. Com certeza esse é um trabalho que exige muita habilidade e atenção para evitar acidentes. Afinal, carros são grandes e pesados. Além disso, para operar um guindaste é necessário um curso específico e um bom tempo de experiência. Será que ela conseguiu obter essa certificação antes ou depois da sua carteira de piloto de helicóptero? Pilotar um caminhão de bombeiros e um ônibus escolar exigem bastante prática e perícia. E a gente sabe que a Senhora Coelho consegue fazer isso muito bem. Mas a gente vê que a personagem precisa usar muitas vezes o helicóptero para momentos que exigem ações no ar. O detalhe é que muita gente nem faz ideia, mas para conseguir uma licença de piloto, é
é necessário um treinamento muito extenso e complexo, com quase 200 horas só de voo. E pelas manobras que a gente vê ela realizando, fica evidente que ela apresenta muita habilidade como piloto de helicóptero. A dúvida que fica é, como ela teve tempo para aprender a pilotar, já que ela tem tantos empregos? It can even loop a loop. Se ser piloto de helicóptero exige muitas horas de treino e voo, no caso do avião exige ainda mais, principalmente para viagens intercontinentais, como de voos que saem de Londres e vão até os Estados Unidos, em Nova York. E é exatamente isso que a gente vê a Senhora Coelho fazendo no episódio em que eles visitam Hollywood. Ela é a piloto responsável por conduzir o avião entre os dois países que apresentam uma distância de 5.000 quilômetros. E para se obter uma licença para ter essa função, a personagem precisa ter acumulado pelo menos 250 horas de voo e bastante treinamento. Depois de ver isso eu tenho certeza de que não existe nada que ela não possa fazer. E se você também acha isso, a gente tem um convite especial para te fazer. Clica aqui embaixo no botão de inscrição e vem fazer parte do nosso time de fãs de desenhos animados e filmes de animação. Assim você não perde os nossos conteúdos repletos de novidades. Logo após a família Pig pousar em solo americano, vemos uma das cenas mais complexas de Peppa Pig. Duas senhoras coelho ao mesmo tempo. Isso porque a Dona Coelho da Inglaterra acompanha a família da Peppa até o local onde eles vão pegar um táxi. Mas ao chegar lá, eles são atendidos por outra Dona Coelho, só que uma versão dos Estados Unidos. Isso comprova que, de fato, se tratando de continentes diferentes, existem outras senhoras coelho. Mas eu acho que nos Estados Unidos é a mesma personagem que aparece em todas as vezes, assim como acontece com a personagem oficial da Peppa. O fato é que para ser motorista de táxi em Nova York é necessária muita paciência e habilidade também, já que a cidade da Estátua da Liberdade apresenta um dos trânsitos mais intensos do planeta. Mas o detalhe é que essa mesma Dona Coelho dos Estados Unidos tem a mesma sina de todas as Donas Coelhas, já que ela é também ascensorista. A quantidade de trabalhos que a Senhora Coelho, seja americana, seja inglesa, possuem é assustador. Vemos que a mesma pessoa que dirigiu o táxi para a família Pig até o prédio do Empire State sai correndo para poder também ser a ascensorista do elevador que eles vão usar para chegar ao topo do prédio, que é um ponto turístico de Nova York, e troca só de chapéu, já assumindo uma nova função. O emprego de ascensorista faz com que você seja responsável por conduzir as pessoas dentro de elevadores. E apesar de não ser mais tão popular como era antigamente, ainda existe em alguns prédios. Além disso, como se não fosse suficiente, enquanto ela e a família da Peppa estão subindo até o topo do prédio, vemos que ela ainda assume uma outra função só nesses poucos segundos de subida: a de vendedora de sorvete dentro do elevador. E de fato funciona, já que ela consegue vender sorvetes para as crianças, o que me faz pensar que em cada emprego ela deve ganhar um salário. Então a Senhora Coelho deve ser uma das pessoas mais ricas de todo o desenho da Peppa. O engraçado é que nessa mesma visita em que os Pig vão até a América para participarem do filme do Super Batata, no caminho eles param para pedir informações em um restaurante. E adivinha quem tá lá? Ela mesma, a nossa personagem dos 100 empregos. Ela afirma que se chama Senhora Coelho, mas que na verdade é outra pessoa. Claro que a gente não acredita nela, né? Então vemos que ela administra uma lanchonete que serve refeições para visitantes e ao mesmo tempo tem espaço onde as pessoas podem ouvir música country e dançar. Eu acho que a Senhora Coelho é a profissão mais internacional que existe, já que vemos ela trabalhando na Inglaterra, na França e até mesmo nos Estados Unidos. Isso que é gostar de trabalhar e viajar ao mesmo tempo. E por trabalhar tanto e ter tantos empregos desafiadores, em um episódio especial da Peppa a gente vê que a Senhora Coelho foi considerada a pessoa que mais trabalha em toda a Inglaterra, por ninguém menos que a própria rainha. Então a trabalhadora exemplar foi convidada a ir até o Palácio da Soberana Inglesa para receber uma medalha. E pelo menos até agora esse foi o único dia em que a personagem não trabalhou, apesar de ter dirigido um ônibus cheio de crianças até o Palácio da Rainha, o que basicamente é o mesmo trabalho de motorista de transporte escolar. Eu acho que ela só vai descansar no futuro.
Tadinha da senhora Coelho. A vida dela deve ser um grande desafio. Afinal, conciliar todas essas funções e trabalhos exige muita organização. Eu acho que ela tem alguns clones para dar conta disso tudo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!